Porque a Bíblia é um livro diferente. Imaginemos que estamos numa biblioteca ou numa livraria, folheando os livros dispostos nas prateleiras, e que de repente nos deparemos com este livro, Bíblia. Qual é o nome do livro? Bíblia é um nome em grego que significa livros, muito próximo do que nós chamamos de biblioteca, conjuntos de livros. Muito bem, quem é o autor deste livro? A Igreja Católica, que o compilou, diz que é um conjunto de autores inspirados por Deus. Portanto, o autor, em última instância, é o próprio Deus, porque este é o livro da sua revelação. Muito embora existam autores humanos para cada um dos 73 livros que a compõem. Se o nome do autor não está inscrito na lombada, ou na capa, ou na folha de rosto, pelo menos o nome do organizador poderia estar presente. Quem compilou estes livros? Quem reuniu estes livros? Quem os ordenou? Ora, certamente foi a Igreja Católica, com a autoridade que o próprio Cristo lhe deu de chancelar a verdade da revelação. Isso é muito importante de ser dito, porque os livros têm um destino próprio. Os livros têm características próprias e de acordo com o modo como eles foram escritos e da sua natureza, assim eles terão que ser interpretados. Então, na verdade, Bíblia é um título que não descreve plenamente o que é este conjunto. Bíblia Sagrada já nos dá, pelo adjetivo, a sua característica principal. Bíblia cristã nos ajuda ainda mais a entender a sua natureza, já que é o conjunto de livros que os cristãos têm como sagrados e inspirados para a sua salvação, já que Cristo é o Messias responsável pela nossa redenção ou pela nossa salvação. Vejam que é um conjunto de livros que atravessa um lapso temporal muito grande, de cerca de 1350 anos, entre Moisés, que teria sido o primeiro autor, e João, mas que conta a história desde o começo do mundo até os episódios decisivos da história da salvação, começando com os primeiros pais, os patriarcas, o povo eleito, depois o reino dividido, o exílio e todos os acontecimentos que culminam na vida e morte, paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que os livros da antiguidade não existem mais nas suas versões originais. O que nós temos são cópias das cópias das cópias das cópias. Por isso, essas cópias precisam ser autenticadas. E o foram, e o são, pela mesma instituição que os organizou, que é a Igreja. Por isso, nós temos a Igreja que controla o texto, que governa o texto para que ele não se disperse em versões alternativas. Então nós temos o problema da organização, o problema da autoria, o problema da ordem que, de algum modo, define a interpretação que se vai dar, o nome dos livros, porque muitos deles não tinham um nome próprio, ou este nome que se encontram aqui, o problema do nome do conjunto, Sagrada Escritura, como também se chama, e o problema da versão autêntica. Ora, se eu tenho um documento e eu digo, esta carteira de identidade é autêntica, ela tem fé pública. Quem é que lhe dá a fé? O Estado brasileiro. Ora, a carteira de identidade não tem fé pública internacional, mas um outro documento creditado junto às autoridades diplomáticas, que é o passaporte. A minha identidade nada vale nos Estados Unidos, mas o meu passaporte creditado e autenticado e acreditado pelo Brasil tem valor diplomático. Então, quando eu desconfio de um documento, eu preciso de um perito para analisá-lo se ele é falso ou verdadeiro.
para lhe dar fé. É exatamente isso que a igreja fez com esta biblioteca, com esta coleção de livros. Ela autenticou a versão original e autenticou a versão traduzida. Por exemplo, quando o Papa Damaso I contrata ou convoca São Jerônimo, o grande erudito da antiguidade, para traduzir a Bíblia integral, né, usando os originais hebraicos, o grego da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e os livros do Novo Testamento, ela autoriza e chancela esta versão, chamada Vulgata, como sendo digna de transmitir a comunicação e a revelação divina. Portanto, a resposta a todas essas perguntas, para que sejam articuladas e respondidas a contento, é a Igreja Católica. Este é um livro da Igreja Católica, editado pela Igreja Católica, traduzido pela Igreja Católica, autenticado pela Igreja Católica. Caso contrário, nós não temos Bíblia. Nós temos um conjunto de textos da antiguidade justapostos, com várias versões. Não tem a versão original. Não tem o autor original para dizer eu não disse isso, eu não disse aquilo. Então, a organizadora desta obra, a editora desta obra, preservou os documentos originais, os copiou incessantemente ao longo da história, os contrastou como canônicos em oposição aos apócrifos, que são, por exemplo, os evangelhos não autênticos, passou a investir todas as suas forças com o surgimento das modernas ciências da arqueologia, da paleontologia, da história, da exegese, para desenvolver uma teologia condizente com este livro autêntico. Então, o estabelecimento de texto, que é como nós chamamos hoje no mundo editorial, é algo muito difícil para textos recentes, o que dirá para textos tão antigos quanto os da Bíblia. Por exemplo, a divisão em capítulos, né? A divisão dos livros, a atribuição de autoria. Isaías, nós sabemos que são 3 autores diferentes, mas por que eles estão reunidos sob um mesmo autor? Né? Por que Lamentações pode ser acrescentada a Jeremias? Então, tudo isso depende de uma autoridade, depende de uma iniciativa autoral. E a autoria aqui da igreja é a autoria do mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados, os hagiógrafos. E ela nunca conspurcou os textos. E depois de consolidado o cânone, ela nunca o alterou. E nem pode alterá-lo. Porque ela respeita o seu esposo, que é Cristo. Respeita o seu pai, que é Deus. Então, vejam o que eu estou tentando explicar para vocês. Eu trabalhei por algum tempo com o professor, filósofo e crítico literário Benedito Nunes, que escreveu muito, que escreveu dezenas de ensaios filosóficos. E muitos deles tinham sido compilados em livro pelo próprio autor. E outros ele incumbiu a mim para organizar os artigos. Então eu lembro que eu organizei 7 pastas grandes, cada uma com uns 10 a 15 ensaios, tematicamente distribuídas. E depois eu levei às editoras interessadas em publicá-lo. O primeiro livro que a gente publicou chama A Clave do Poético e ganhou o Prêmio Jabuti de Crítica Literária e Ciências Humanas em 2009. Eu dei o título do livro, A Clave do Poético, a partir de uma expressão do autor, Benedito Nunes. E eu coloquei o primeiro ensaio do livro, chama Meu Caminho na Crítica, onde tem essa expressão, A Clave do Poético, numa sessão que era mais ou menos autobiográfica sobre a função do crítico literário e do filósofo. E depois eu organizei uma primeira parte, digamos, mais teórica do que é a crítica literária e uma segunda parte mais prática de interpretação dos autores clássicos, sobretudo da língua portuguesa, mas também da cultura paraense e também estrangeiros. Ora, o trabalho de organização foi autorizado pelo autor, que estava vivo. E disse, ok, aceito este livro. O livro é dele, ele é o autor. Eu sou o organizador e o apresentador. Quando nós ganhamos o prêmio, a comissão me convocou, a mim,
para ir junto com o autor recebê-lo. Eu falei, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu só organizei, o autor é ele, o mérito é dele. Mas a comissão disse, não, você organizou o livro, você tem uma participação, porque se não fosse você, o livro não existia deste modo. O livro não teria este título, não teria estas duas partes, estas seções. E o Benedito Nunes disse, por favor, vamos juntos. Eu não sou coautor, mas eu sou o organizador. E fui premiado junto com ele. Repito, claro que o mérito todo é dele. Mas eu participei de algum modo desse processo de criação, de edição e de perpetuação. Porque agora que ele já está falecido, eu tenho ainda o direito autoral como organizador sobre a obra. O direito autoral dele, autor, foi legado aos seus herdeiros. Mas eu continuo. Deste modo, a obra só pode ser publicada com a minha autorização. Porque eu sou o organizador da obra. Ora, a analogia aqui é clara. Se não fosse a igreja, não haveria Bíblia. Se não fosse a igreja, nós não teríamos estes livros e não outros. Nós não teríamos esta ordem e não outra. Nós não teríamos estes textos considerados autênticos e não outros. Estas traduções autorizadas pelo imprimatur, que é a chancela da igreja, de que essa forma de dizer aqueles textos tão antigos comunica a revelação divina. Por isso, é necessário entender a Bíblia como a compilação católica dos livros sagrados. Ora, da mesma forma, a gente pode propor uma analogia com a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior da nossa República. Ela prevê a divisão de 3 poderes, de 3 entes federativos, os direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, a organização do Estado e da administração pública em geral, o sistema eleitoral, o sistema econômico, político, enfim, tudo previsto lá. Eu poderia muito bem impugnar um artigo e dizer, este artigo é falso. Ora, o Estado brasileiro, no Congresso Nacional, tem os autógrafos da Constituição. E permite, é um texto público, na sua versão autêntica, chancelado pelo Estado. E o Estado, ele mesmo, tem um intérprete, guardião desta Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que vai dirimir, em última instância, qualquer dúvida interpretativa sobre este texto, que prevê direitos e deveres. Ora, se não houvesse autoridades competentes para salvaguardar a autenticidade do texto, que por ser um texto muito recente, de 36 anos, está no Congresso Nacional. Então imagina, 36 anos com um texto de 3.000 anos, quase. Se a gente for pensar no Antigo Testamento. No Novo Testamento, cerca de 2.000 anos. Como provar a autenticidade? E não há autógrafos, não há versões originais assinadas pelos autores. O que há é cópia de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, de tradução, de cópia, de fragmento. Né? Então, existe todo um trabalho de paleontologia de reconstituição do texto, que facilmente pode desacreditá-lo, se você não tiver fé. Por isso que é necessário ter fé na igreja, para ter fé na Escritura. Ao ter fé na igreja, você reconhece que a igreja é inspirada tanto quanto a Bíblia para tê-la compilado. Ora, sem o Supremo Tribunal Federal, cada cidadão brasileiro, de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua política, de acordo com a sua visão, pode interpretar a Constituição ao seu bel prazer. A própria Constituição prevê o Supremo Tribunal Federal como seu guardião. A própria Bíblia prevê a igreja como alicerce da verdade. E não a Bíblia. A Constituição não diz, cada um me interprete como quiser. A Bíblia não diz, cada um é autoridade soberana para interpretar a Escritura como quiser. Pelo contrário, como eu tenho mostrado para vocês nesses vídeos introdutórios, a Bíblia sempre alerta, São Pedro, por exemplo, contra o perigo das interpretações particulares, fragmentárias, heréticas. Nenhuma passagem da Sagrada Escritura é possível de ser interpretada de forma particular, porque todas foram inspiradas pelo próprio Cristo. Por isso, a gente deve dizer que a unidade desses textos tão heterogêneos
tão diversificados no estilo, no gênero literário, no tempo, no espaço. Uns escritos na Palestina, outros escritos no Egito, outros escritos na Babilônia, outros escritos na Síria e outros escritos para comunidades, outros escritos na solidão, do cárcere, enfim. A grande diversidade encontra uma unidade em dois aspectos. Na autoria, que é Deus, e na finalidade, que é a salvação, que culmina em Cristo. Então a Bíblia pode ser conceituada por nós, a partir dessas reflexões introdutórias, como uma coletânea, isto é, uma biblioteca, um conjunto de livros que são sagrados, que são divinamente inspirados, cuja autoria primária é Deus, que delegou a sua autoridade a um agiógrafo, a um escritor sagrado. E estes livros foram autenticados pela Igreja Católica, que goza da mesma autoridade do que eles, consoante a relação orgânica de Sagrada Escritura, tradição apostólica da qual ela provém e magistério da Igreja que a chancela. E esses livros têm como finalidade a salvação do gênero humano, pela comunicação da Boa Nova de Cristo numa pedagogia da salvação, numa pedagogia que se deu ao longo do tempo e, por isso, a história da salvação. Todas essas reflexões que eu tenho feito sobre a Sagrada Escritura com vocês podem ser recebidas também por e-mail. Basta que vocês se inscrevam aqui na minha newsletter semanal, em que eu compartilho todas essas ideias por escrito na forma de cartas. Aliás, um gênero tão importante para a Bíblia, sobretudo para o Novo Testamento. Por isso, a gente pode dizer que a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de filosofia, não é um livro de história, não é um livro de ética. Embora ela comporte todos esses elementos que constituem o sentido imediato e mesmo literal do texto, há um outro vídeo aqui no canal sobre os 4 sentidos que o texto bíblico pode ter, ela transcende essas características para ser o relato inspirado pelo Espírito Santo e um convite amoroso de união com Deus. O que a Bíblia quer é que nós nos unamos a Deus e que nós sejamos salvos pelo sangue redentor de Cristo. Tá? E ela se formou, não, isso é muito importante da gente entender, pessoal, porque a Bíblia não é um livro qualquer, como eu tenho dito. Ela não foi escrita de uma só vez, por uma única pessoa. Então, nesse sentido, ela é um livro sui generis. Exatamente por não ser um único livro. Ela é um compilado de uma experiência do povo hebreu com Deus, inicialmente, que foi perpetuada oralmente, pela tradição oral, por métodos mnemônicos de declamação e invocação de palavras sagradas que foram sendo perpetuadas e guardadas no coração e meditadas, e só muito depois escritas. E quando muito depois foram escrever essas histórias, por exemplo, as genealogias, quem é filho de quem, como era o nome do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva, e dos seus filhos, Caim e Abel, e depois Sete, e depois Noé, como era o nome dos filhos de Noé, né? Cã, Jafé. Então, tudo isso foi sendo guardado pela memória oral dos hebreus e muito depois compilado. E quando foi muito depois compilado, foi compilado por escrito, inspirado pelo Espírito Santo, preservando o núcleo essencial da revelação, que é a exposição de quem é Deus e do que ele faz. E por isso, quando nós reduzimos sinteticamente a revelação a uma fórmula de um credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso, é um atributo de Deus que aparece na Sagrada Escritura. E o que ele fez? Criador do céu e da terra. Bem, e agora? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não, mas é fundamental entender que ele é trino. E creio em Jesus Cristo ser o único Filho, nosso Senhor, quer dizer, que é Deus também.
e explico a história da salvação de Deus. E no credo niceno-constantinopolitano nós falamos segundo as Escrituras. Nós deixamos bem claro que nós cremos naquilo que foi revelado e consolidado nas Escrituras. Então esse é o núcleo essencial, a encarnação de Cristo, que é a Boa Nova, que é a salvação prometida no Antigo Testamento e agora não mais restrita ao povo eleito de Israel, mas a todo o gênero humano. Por isso tem que ser lida como um relato escrito que acompanha uma experiência da tradição apostólica da qual nós fazemos parte. E é só no seio dessa experiência apostólica, dessa tradição e dessa comunidade que a Bíblia faz um sentido orgânico. Caso contrário, a Bíblia vai ser um livro a mais na estante a enfeitá-la e a ser perscrutada como um livro meramente humano. Sem fé, a Bíblia não se abre. Sem humildade, a Bíblia se fecha. Por isso que Cristo disse: dou-te graças, meu Deus, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É preciso ser pequenino para ler a Bíblia, é preciso ser criança para ler a Bíblia e ter uma crença sólida, arraigada, firme, de que ela é uma carta de amor a Deus por mim, pessoalmente. E, portanto, eu tenho que lê-la como quem responde a um convite de amor. Olha, se você chega na sua casa e tem um envelope com uma carta endereçada a você, é praticamente imediata a sua reação de curiosidade para ler essa carta. Quem terá me inscrito? E se tivesse uma carta de Deus para você, você leria na hora. No entanto, Deus não quis se revelar diretamente a você. Deus quis se revelar indiretamente a você, por meio da igreja. E a igreja está mandando uma carta para você. Igreja Católica, destinatário Vitor Sales Pinheiro. Bíblia. Independente da editora que a publicou, independente dos tradutores que foram chancelados, pela própria igreja, é a igreja que nos anuncia e diz: esta é a palavra de Deus para a nossa salvação. Leia, estude-a. Por isso, no rito fundamental da liturgia, ela é lida e proclamada, explicada e degustada todos os dias, principalmente aos domingos. Então é muito importante entender esse aspecto da Bíblia para, aí sim, responder positivamente a este convite e emergir neste tesouro que não é apenas de sabedoria, de história, de literatura, porque tudo isso já justificaria. Qualquer homem de cultura tem o dever de ler a Bíblia. Qualquer homem de inteligência tem o dever de ler a Bíblia, porque é o livro fundamental que gestou a nossa civilização. Mas muito mais razão temos de lê-la pela fé de que aqui está a história da nossa salvação e nós temos que pronunciar essa primeira pessoa também no singular, da minha salvação. Esta é uma carta escrita pela igreja para mim, que a igreja compilou e que me mandou e que me convidou para que conhecesse a minha história, a nossa história. Obrigado.